A escoliose ela não tem cura, mas apesar disso ela tem tratamento. Você quer saber por que é tão importante fazer o tratamento da escoliose mesmo sem ter cura? Fica comigo nesse vídeo. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta, especialista em tratamento não cirúrgico da coluna. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou abordar sobre o tratamento da escoliose e o porquê que ele é tão necessário mesmo sem ter a cura para a escoliose. Mas antes de eu começar a falar propriamente do tratamento, eu preciso que você entenda pelo menos o básico do que é a escoliose e como que a escoliose progride. Então vamos lá. A escoliose ela é uma condição tridimensional da coluna vertebral e do tronco. Isso significa que a escoliose ela causa alterações nos três planos espaciais, englobando coluna e tronco. E a escoliose ela possui uma história natural progressiva, o que significa que se nada for feito, ela tende sempre a aumentar, sempre a progredir. E essa progressão ocorre através de um ciclo vicioso, que a gente chama de ciclo de Stokes, que começa da seguinte maneira: ocorre um primeiro desvio vertebral. Então, com esse desvio da coluna, ocorre também uma carga assimétrica entre os lados da coluna, entre o lado da concavidade e o lado da convexidade. Durante o crescimento, que é a fase mais crítica da escoliose, com essa carga assimétrica, acaba que ocorre um crescimento assimétrico, ou seja, um lado da coluna vai tender a crescer mais do que o outro. O lado da convexidade, ele vai crescer mais do que o lado da concavidade, porque o lado da convexidade está sendo estimulado e o lado da concavidade está sendo inibido. Com o passar do tempo, com esse crescimento assimétrico, aquela carga assimétrica constante, ocorre uma deformação vertebral. Essa deformação vertebral, que é um acunhamento vertebral, vai fazer com que aquela curvatura inicial aumente ainda mais. E com o aumento dessa curvatura inicial, adivinha o que acontece? Aumenta a carga assimétrica. Então isso é um ciclo. E a gente precisa, de alguma maneira, interromper esse ciclo. E como que a gente faz para interromper esse ciclo? Através do tratamento. Aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o tratamento conservador, não vou abordar o tratamento cirúrgico. E o tratamento conservador, ele vai ser dividido basicamente em duas fases. A primeira delas é somente os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, que se destinam àquelas pessoas que têm escoliose leve, ou seja, escoliose entre 10 e 20 graus. A partir dos 20 e 25 graus, quando a gente entra na escoliose moderada, já é recomendado utilizar também o colete tridimensional. Então, para o colete tridimensional, ele vai ser utilizado em associação com os exercícios específicos para as escolioses que estão entre 25 e 50 graus de ângulo de cobre. Mas como que os exercícios e o colete ele pode interromper aquele ciclo evolutivo da escoliose? Bom, a escoliose ela causa as alterações tridimensionais. E aqui eu vou falar um pouco do exercício. O que eu preciso fazer? Basicamente, fazer um movimento contrário dessas alterações. E isso a gente chama de autocorreção 3D. O próprio nome já é sugestivo. É uma forma que a pessoa tem de se autocorrigir tridimensionalmente. Então, eu sei que a escoliose ela tem um desvio lateral, eu sei que a escoliose ela possui rotações, eu sei que a escoliose causa alterações nas curvaturas primárias, que são as lordoses e a cifose, e eu sei que a escoliose ela tende sempre a fazer um movimento em direção para baixo, direção do chão. Então eu tenho que fazer movimentos contrários a essas alterações. Dessa maneira, se eu tenho uma curvatura lateral para a direita, eu faço uma contracurvatura para a esquerda. Se eu tenho uma rotação para a direita, eu vou trabalhar rodando para a esquerda. E assim sucessivamente em todas as correções. E isso vai ser individual. É necessário avaliar e saber quais são as suas necessidades, tanto para a autocorreção quanto para alguns exercícios específicos. Mas percebeu que eu dividi a autocorreção de exercício específico. Por quê? Eu não trabalho a autocorreção com os exercícios específicos como sendo a mesma coisa. A autocorreção ela está dentro dos exercícios específicos recomendados para o tratamento da escoliose, mas ela não é a mesma coisa. Vou explicar o porquê. A primeira parte é a autocorreção. Então faça com que o paciente chegue nessa autocorreção, se autocorrija as alterações da coluna vertebral. Só uma observação, muita gente acha que a autocorreção 3D é um alinhamento perfeito, e isso não é uma verdade, tá?
a autocorreção 3D é o melhor alinhamento possível para aquele momento. E com o passar do tempo, conforme o paciente for se aprimorando, tendo maior consciência corporal, essa autocorreção vai melhorando também. Então, uma vez que eu fiz a autocorreção, eu coloco exercícios de acordo com o que eu fiz na avaliação, de acordo com o que eu encontrei de necessidade para aquele paciente na avaliação. E aí eu faço a autocorreção associada a esses exercícios, a autocorreção associada a exercícios da vida diária, ou seja, movimentos que o paciente tende a fazer. Por exemplo, um paciente que está tocando teclado, eu vou colocar autocorreção enquanto ele toca teclado. Eu vejo qual é a posição que esse paciente ele fica no colégio. Eu tento ensiná-lo a manter a autocorreção enquanto ele faz suas atividades no colégio. E por aí vai. São N possibilidades. Mas eu preciso que você entenda que a autocorreção ela é diferente do exercício, ok? Uma engloba a outra, uma complementa a outra. E o colete? O colete ele vai servir de maneira a ser um tutor do crescimento. Lembra que eu falei que é durante o crescimento que a escoliose tem sua fase mais crítica? É durante o crescimento que ocorre aquele crescimento assimétrico? Então o colete ele vem para guiar o crescimento da coluna da maneira mais retilínea possível, mais alinhada possível. Mas não é só isso. Também tem aquela assimetria de cargas que causa a deformação vertebral. O colete ele também vai reduzir essa assimetria de cargas, reduzindo o potencial de deformação vertebral. Então a gente consegue entender aí a importância do tratamento, mas ainda não acabou. Os exercícios, eles começam de forma ativa, ou seja, você tendo que se corrigir o tempo todo, aquela coisa cansativa, difícil de manter, mas com o passar do tempo, o objetivo é que esse exercício se torne automatizado, ou seja, você não vai precisar ficar se corrigindo, o seu corpo já vai fazer isso de maneira automática, ou seja, é igual a um aprendizado motor. Então o exercício da escoliose ela vai influenciar lá no cérebro, no sistema nervoso, onde vai ocorrer esse aprendizado neuromotor, essa correção de forma automática. Eu costumo fazer uma analogia com meus pacientes falando que a correção da escoliose, os exercícios para corrigir a escoliose, são muito semelhantes a aprender a dirigir. Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, na hora de trocar a marcha principalmente, é um desespero. O cara olha para a manopla de marcha, olha para os pedais, olha para o painel, olha para os retrovisores, desliga o rádio, deixa o carro morrer e aí tenta diversas vezes até aprender. Uma vez que aprende, você começa a trocar a marcha automaticamente, sem precisar olhar nada. É automático, muito parecido também com andar de bicicleta. E nada mais é do que aprendizado neuromotor. E na escoliose é a mesma coisa. Então, com esses exemplos que eu dei, com essa explanação que eu dei, você percebe a importância de fazer o tratamento para a escoliose, mesmo que não tenha cura para a escoliose. Porque a escoliose vai sempre levar a sua coluna a colapso. Então, ela vai sempre progredir. Pode ser que, a depender do seu grau, ela pare na fase adulta, mas pode ser que ela continue a evoluir. Dependendo do grau, dependendo de pessoa para pessoa, ela pode estacionar assim que você adquirir a idade adulta, porém, lá na frente, de forma tardia, quando você tiver lá para os seus 40 e tantos, 50, 60 anos, ela volte a ter uma progressão, que é a escoliose do adulto, e aí o tratamento tem que ser feito também. Então, o ideal é que seja feito o tratamento ainda durante a fase de crescimento, enquanto você ainda é jovem, adolescente, e depois disso fazer uma manutenção, fazer um acompanhamento. Em alguns casos vai ser necessário fazer o tratamento durante a fase adulta, em outros casos apenas um acompanhamento para a gente ver se essa escoliose continua a progredir ou não, se ela está progredindo de forma constante ou se vai ter uma progressão tardia, ou seja, são diversas possibilidades. Mas o que eu preciso que você entenda é que é necessário fazer o tratamento da escoliose e esse tratamento tem que ser feito da maneira adequada, da maneira correta, porque também se você fizer qualquer tratamento, qualquer fisioterapia, qualquer exercício, não vai adiantar e ainda pode te prejudicar. Além de te prejudicar com a não correção da escoliose, dependendo do que você faça, você pode estimular ainda mais a progressão da escoliose, ou seja, o efeito contrário, e não é isso que a gente quer.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser informado de novos vídeos e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu faço questão de responder assim que possível. Eu vejo você na próxima e tchau!